Olá, seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje, beleza? No nosso programa Na Rota do Dinheiro, eu vou te ensinar o caminho para sair do caos das dívidas e ter dinheiro sobrando todo mês. Eu sou Lídia Machado, educadora financeira de mulheres, e essa é a nossa aula ao vivo de hoje com o tema Dívidas, o que pagar primeiro? Se você tá aqui é porque você tem essa dúvida, Lídia. Eu tenho várias dívidas. O que eu faço, Lídia? Eu não sei por onde eu começo, Lídia. Eu tenho dívida de empréstimo, eu tenho dívida de cartão de crédito. Lídia, eu tenho dívida de cheque especial. Lídia, eu tenho uma dívida com a agiota. Lídia, eu tenho uma dívida com um amigo, com a minha mãe, com meu tio, com meu irmão. Lídia, eu não sei por onde começar, Lídia. Eu tenho dívida de PTU, eu tenho dívida de condomínio. O financiamento da minha casa está atrasado, Lídia, do meu carro. O que eu faço, Lídia? Eu não sei por onde eu começo. Essa é uma dúvida muito comum. E aí a gente fica naquele desespero, a gente não sabe que caminho tomar, por onde começar. Meu Deus, e agora? E vem aquele turbilhão, é ligação de cobrança, é o irmão cobrando, é o pai, enfim. E você fica naquele desespero. E muitas vezes você acha que precisa começar por aquelas dívidas que são maiores, por aquelas dívidas que têm os juros maiores, que viram uma bola de neve. E de repente, você está deixando passar uma dívida que pode ser mais urgente e você não está se dando conta disso. Beleza? Então, olha só, para você começar a pensar nisso, a analisar que dívida você precisa pagar primeiro, a primeira coisa que você precisa fazer, presta atenção e escreve, é você fazer o levantamento das suas dívidas. Quais são as dívidas que você tem hoje? Você precisa saber. Você sabe de todas? Ah, Lídia, eu sei, eu tenho tudo anotado, os valores. Você já fez isso? Ou você tá assim, Lídia, eu tenho medo até de pegar para escrever, para anotar, porque eu vou entrar em desespero, Lídia. Então, ainda não parei para fazer isso, não. Mas você precisa ter essa relação. Porque senão, você fica só no... Ai, meu Deus, eu tenho uma dívida no cartão de crédito. Ah, meu Deus, eu tenho a dívida no cheque especial. Ah, meu Deus, mas você não sabe as informações corretas de cada uma das suas dívidas. Então, você precisa fazer uma lista para ter essa clareza. Como é que você quer sair dessa tempestade? Como é que você quer sair desse buraco se você não sabe a profundidade dele? Se você não sabe o tamanho dele? Como é que você vai conseguir sair? Entende? Como é que você vai conseguir entender que passos você precisa dar se você não sabe quais são as dívidas que você tem? Então você precisa ter essa consciência a respeito das suas dívidas. Quais são elas? Quantas são? São quantos empréstimos? São 2, são 3, são 5, são 7, são 10? Quantos empréstimos você tem? Qual é a parcela de cada um deles? Qual o valor da parcela? Quanto isso está tomando hoje do seu orçamento, do seu ganho mensal? Você precisa saber disso. Senão, como é que você vai consertar as coisas? Como é que você vai reorganizar a sua vida? Como é que você vai sair do caos das dívidas e como é que você vai fazer o dinheiro sobrar? É fácil fazer isso? Não, não é fácil, né? Você ter que olhar e pegar, ai meu Deus, Lídia, eu vou ter que olhar tudo isso. Ai, meu Deus, já tá me dando aflição, já tô ficando aqui desesperada, Lídia, meu coração já tá batendo mais rápido, já tá batendo aqui o desespero, a ansiedade de ter que fazer isso. Mas esse é um passo necessário para você sair da situação que você tá vivendo hoje. Entende? Beleza, gente. E aí eu quero trazer aqui umas informações muito importantes para você. Serasa, que é um dos órgãos de proteção ao crédito, eles fazem uma pesquisa periodicamente, que é chamada de Mapa da Inadimplência no Brasil. E a última pesquisa que eles fizeram desse mapa foi em novembro passado. E eu quero trazer algumas informações importantes sobre essa pesquisa. Então presta muita atenção no que eu vou te contar agora. Olha só. Eles chegaram à conclusão seguinte, de que hoje, presta atenção, hoje são 69,83 milhões de inadimplentes, ou seja, pessoas
que estão com contas em atraso no Brasil. E tem mais. Eles chegaram ao valor total dessas dívidas dessas pessoas, que chega a 311 bilhões de reais em dívida. E aí eles fizeram uma conta do valor médio da dívida dessas pessoas, que é R$ 4.453, um valor médio, tá? Das pessoas que têm dívidas hoje. Tem mais, preste atenção que tem mais. Hoje no Brasil, a população adulta endividada corresponde a 43,04%, ou seja, quase metade da população adulta brasileira tem dívidas. E eles fazem também uma classificação por estado. Quais são os estados que têm mais pessoas com dívidas? Rio de Janeiro, minha gente. Rio de Janeiro está lá no pódio do estado que tem mais pessoas endividadas. Rio de Janeiro, com 52,06% da população adulta endividada. Em segundo lugar, está o estado onde eu resido, Amazonas. Em terceiro está o Amapá. Em quarto está o Distrito Federal. Em quinto, o Mato Grosso. Gente, não é brincadeira não. É triste, mas é a realidade hoje. Mas olha, se você faz parte desta estatística, eu quero dizer que você pode, nesse ano de 2023, sair desses números. Você pode fazer o seu 2023 ser sem dívidas. Você pode fazer o seu 2023 ser o ano da sua vida financeira. Tá certo? Beleza pura? Então, continuando que tem mais informação. Eles chegaram à conclusão de que a principal dívida, cartão de crédito, é isso mesmo. O principal motivo de dívida dos brasileiros é o cartão de crédito, com 28,87%. Em segundo lugar, sabe o que é? Contas básicas de casa. Água, luz, gás. Minha gente. E olha só, presta bem atenção no que eu vou te falar. Eu quero que vocês me digam quem é que tem mais dívida. Se é homem ou mulher. E agora, hein? Quem tem mais dívida? Homem ou mulher? E aí, hein? Agora. Tá lá, 50,2% mais endividados, os homens 49,8%. Tá perto, mas a mulher tem mais dívida. Aí você ouviu todas essas informações que eu passei para você agora e você deve estar dizendo assim, Lídia do céu, e agora? Por onde eu começo a sair dessa bagunça, dessa confusão, dessa tempestade, desse buraco de dívidas? Como é que eu começo? Vamos lá. Primeiro você tem que fazer o quê? O levantamento, aquela listinha, aquela relação de todas as suas dívidas. É o primeiro passo para você ter a clareza de qual é o tamanho das dívidas que você tem. Para você entender também para onde está indo o seu dinheiro que some todo mês. Esse é um grande fator, porque às vezes você tem lá, dívida de cartão de crédito, cheque especial, aí você tem 1, 2, 3, 4, 7 empréstimos que puxam dinheiro da sua conta, e aí no final você não sabe para onde o seu dinheiro foi, e o seu dinheiro está indo para dívidas. Então, primeiro precisa fazer a relação das suas dívidas. Segundo, fez a relação, você precisa entender dentro das suas dívidas quais são aquelas que te oferecem mais risco. Como assim risco, Lídia? Aquelas que te oferecem o risco de você perder alguma coisa. Vamos lá? Exemplos práticos aqui. Dívidas que têm garantia. Exemplo, financiamento de casa, financiamento de carro, de moto, um empréstimo que você fez e você deu um bem seu em garantia. São dívidas que te oferecem o risco de você perder o seu bem. Dívidas essenciais, água, luz, aluguel. Se você deixar de pagar essas contas, luz, água, aluguel, você corre o risco de ficar sem casa, ser despejada, é verdade ou não? Se você ficar sem água e sem luz, quem é que vive sem água e sem luz? Então, são dívidas de alto risco.
entende? Então você precisa acender o teu sinal de alerta financeiro se você tem esse tipo de dívida. É com elas que você tem que se preocupar primeiro. Faz sentido ou não? Então, dívidas que têm algum tipo de garantia, dívidas essenciais, energia, água, aluguel, condomínio, são dívidas que vão te oferecer risco de perder alguma coisa. Então, é essas que tem que estar lá no topo da sua lista de prioridades para serem resolvidas primeiro. Então, você precisa se preocupar com essas coisas, com esse tipo de dívida. Por isso que você precisa fazer a relação, porque quando você escreve no papel é que você tem a clareza da real situação. Faz sentido ou não, gente? Beleza? Então você tem que olhar e determinar, entender quais são aquelas que tem que ser prioridade. E veja aqui que eu não estou falando de cartão de crédito, eu não estou falando de cheque especial, eu não estou falando de empréstimo pessoal, porque não são dívidas de alto risco. Você não vai perder o seu carro, a sua casa por causa de uma dívida de cartão de crédito, por causa de uma dívida de cheque especial. Você não vai perder o seu carro, sua casa por causa desse tipo de dívida. Porque tem gente que logo se desespera, porque o cartão de crédito, a dívida vira uma bola de neve, começa pequeno, vai para uma dívida, fica gigantesca. E aí, como é que faz? Né? Aí você já entra em desespero, ai meu Deus, meu cartão de crédito era 5, já tá 10, já tá 15, já tá 20 mil, eu tenho que pagar esse cartão. Não, você tem que se preocupar com essas dívidas que vão te oferecer risco de perder alguma coisa. Por exemplo, se você é uma profissional liberal, médico, dentista, técnico de enfermagem, enfermeiro, você tem que pagar o conselho. Senão, como é que você vai exercer sua profissão? Você tem que pagar lá o conselho todo ano, a anuidade do conselho, não é verdade? Para você poder continuar trabalhando. Então, essa também é uma dívida importante, que você precisa acender o teu sinal de alerta financeiro. Então, falei, primeiro fazer a relação. Depois, você precisa fazer a lista de prioridades das suas dívidas, entender quais são aquelas que te oferecem maior risco de você perder alguma coisa. E aí, vem mais um ponto importante aqui para você. Como eu falei, colocar em ordem de prioridade. Quais são as mais importantes? Quais são aquelas que você tem que se preocupar primeiro? E aí vem o terceiro ponto importante, que é você planejar como você vai fazer o pagamento de cada uma das suas dívidas. E qual é o ponto fundamental para você conseguir planejar isso? É você organizar a sua vida financeira. Não tem como você pagar as suas dívidas sem você organizar, sem você colocar a casa em ordem. Não tem como. Se você não organizar a sua vida financeira, como é que você vai saber quanto de dinheiro você vai dispor para pagar suas dívidas? Não tem como. Você precisa entender quanto você pode fazer sobrar. Quanto você vai fazer de reserva para pagar as suas dívidas. Não tem como pular esta etapa. Não tem como. Aí você precisa organizar. Quanto é que eu consigo fazer sobrar? Vamos lá, lembra que eu falei para vocês da pizza? Para você organizar as suas despesas? Divide a pizza em fatias. Então é isso que você tem que fazer no seu orçamento familiar. Qual é o tamanho da fatia da pizza que vai para cada coisa do seu orçamento? Para a educação, para o transporte, para o celular, para a TV, para a água, para a luz, para o aluguel, para o mercado, para a saúde, que mais? Para a escola dos filhos, para, sei lá, para a faculdade, que mais? E para as dívidas, para o lazer. Tem que ter a fatia do lazer. Importante ter a fatia do lazer. E a fatia que vai para as dívidas. Qual é o tamanho da fatia da reserva que você vai fazer para as suas dívidas? Você precisa ter essa fatia na pizza do seu orçamento familiar. Lídia, mas pelo amor de Deus, como que eu vou fazer isso, Lídia? Lídia, minha vida financeira está toda bagunçada. Lídia, não sobra dinheiro. Eu vou pagando as minhas contas, aí pago o empréstimo XYZ, pago o cartão de crédito, pago o cheque especial. Lídia, não sobra. Como é que eu vou fazer uma fatia? Como é que eu vou separar uma fatia para quitar as dívidas?
Quando você sentar e organizar a sua vida financeira, você consegue fazer isso. Quando você sentar e entender quais são as suas despesas e você definir para cada despesa quanto você vai separar de fatia, você consegue fazer sobrar, consegue separar uma fatia para você quitar as suas dívidas. Isso é possível, gente. É possível. Você fala isso pra mim, Lídia, impossível. Não tem como, Lídia. Você tá ficando doida. Não tem como, Lídia. Não sobra dinheiro. Não sobra. Eu quero dizer pra você que olhando o contexto hoje da sua vida financeira, que tá uma bagunça que você não sabe pra onde vai o que dentro lá da sua vida financeira, do seu orçamento, pra onde vai o tamanho do dinheiro que você gasta com o mercado, com não sei o que, com dívida, com cartão de crédito, com cheque especial. Quando você não tem essa consciência, essa clareza dos números da sua vida financeira, não tem como, você vai dizer para mim que é impossível mesmo. E eu tenho que concordar com você, do jeito que tá, realmente é impossível. Mas a partir do momento que você dá esse passo para organizar a sua vida financeira, colocar a casa em ordem, você vai ver que é possível sim. Esse é o ponto-chave para você sair do caos das dívidas e ter dinheiro sobrando no fim do mês. É organizar a sua vida financeira. Então, voltando aqui para planejar o pagamento das dívidas. Se você não sabe quanto você ganha, ainda que você seja autônoma, ainda que você tenha lá o seu negócio próprio, que você venda bolos, enfim, que você cozinhe para fora, não sei, independente do que você faz como autônoma, se você é professora, se você dá aula particular, enfim, você precisa saber quanto que entra. Porque se você não sabe quanto entra, como é que você vai administrar? Se você não sabe quanto tá lá, entende? Então precisa saber quanto entra. Você precisa ter essa clareza. Quanto que entra, quanto que entrou esse mês? Quanto que entrou mês passado? Aí você vai dizer assim: "Ah, Lídia, mas eu sou autônoma, eu tenho o meu negócio, eu não tenho uma renda fixa, Lídia. Eu não tenho um valor fixo como uma pessoa que trabalha CLT, como uma pessoa que é servidora pública. Eu não tenho esse salário fixo. Como é que eu faço?" Você precisa olhar de hoje a 6 meses para trás. Quanto que entrou? Mensalmente. A gente está em janeiro. Olha lá de julho para cá. Quanto que entrou mensalmente para você? E aí você tem que fazer uma média desses 6 meses, e é essa média que você vai levar em consideração para organizar a sua vida financeira, entende? É impossível você organizar a sua vida financeira se você não souber quanto que entra e nem quanto tem que sair. Então tem que organizar para você saber quanto você vai dispor para pagar suas dívidas. Segundo ponto, dentro de planejar o pagamento das suas dívidas, você precisa estabelecer uma meta quanto você quer pagar na dívida. Qual é o valor justo? Quanto você pode pagar? Qual a meta que cabe dentro do seu orçamento? Você precisa saber, e você só vai saber disso organizando a sua vida financeira. Porque quando você organiza, aí você sabe: olha, Lídia, eu organizei aqui e eu consigo fazer sobrar, Lídia, R$ 200 por mês. Beleza. Você vai começar a poupar esse dinheiro. Coloca lá numa conta separada das outras coisas que você tem no seu orçamento. Coloca bonitinho lá separado esse dinheiro. R$ 200 por mês. Show. Pode ser numa poupança, pode ser numa dessas contas que tem aí, que rende todos os meses, como por exemplo Nubank, PicPay, Mercado Pago, essas contas que o dinheiro fica lá e rende todo dia para você. Você pode deixar esse dinheiro lá. Então, você precisa separar esse dinheiro. Porque olha só, vamos lá. Digamos que você tem uma dívida de cartão de crédito, beleza? Aí, vão ligar para você para querer fazer um acordo. Olha só, Maria, a senhora tem, né, uma dívida aqui com a gente no cartão de crédito. Hoje a sua dívida, ela está em R$ 15.000. Dando exemplo aqui, tá, gente? Hoje a sua dívida está em R$ 15.000. Olha só, a gente consegue fazer um acordo para a senhora em R$ 10.000. A senhora paga 10 parcelas de R$ 1.000. E aí, vamos fechar esse acordo para a senhora quitar essa dívida, né? O seu nome está negativado, para a gente fechar logo essa dívida, a senhora ficar sem preocupação.
Só que aí você sabe que você tem R$ 200 por mês, certo? Você está guardando R$ 200 por mês. Então, se você tem essa consciência, essa clareza de quanto dinheiro você pode dispor, você não vai aceitar esse acordo. Verdade ou não? Você não tem R$ 1.000 para pagar todo mês. Aí você vai dizer, olha, infelizmente R$ 1.000 para mim não é possível. Não tem como, tá? O que eu tenho aqui, disponho para pagar essa dívida é R$ 100. Como assim, Lígia, R$ 100? Não é 200 que está guardando todo mês? É, mas você vai ficar zerada? Faz sentido ou não? Você vai usar todos os R$ 200 que você está guardando para quitar a sua dívida. E se acontecer um imprevisto? E se acontece alguma coisa e você precisa de dinheiro e não tem nada, você está no zero, gastou tudo? Faz sentido ou não? Então você precisa começar a pensar nisso também. Ah, Lídia, é verdade. Se acontece um imprevisto, se a geladeira pifa, se a máquina de lavar para de funcionar, se Deus o livre, meu filho fica doente, eu preciso pagar uma consulta médica, eu preciso comprar remédio, como é que você vai fazer? Entende? Então são esses detalhes que a gente precisa, começar a acender o sinal de alerta para entender que a gente precisa pensar sim nas dívidas, mas a gente precisa pensar na nossa vida financeira como um todo. A dívida é só um pedacinho, mas você precisa pensar na saúde da sua vida financeira como um todo. Então você precisa organizar a sua vida financeira, você precisa estabelecer uma meta de valor para você fazer o acordo para pagar a sua dívida e buscar um acordo dentro dessa meta. Vou dar um outro exemplo aqui, usando ainda esse do cartão de crédito. Ligaram para você e disseram que a dívida está em 15 mil. Mas será que é 15 mil mesmo? Aí te fizeram uma oferta de 10, certo? Fizeram uma oferta de 10 para Maria. Aí, o que você tem que fazer? Peraí, eu não sei mais quanto é a minha dívida. Como foi que começou esse rolo todo, que rebolou esses juros e virou uma bola de neve? O que você vai fazer primeiro? Você precisa pedir o documento de evolução da dívida. Lígia, o que é isso? Nunca ouvi falar desse negócio. Documento de evolução da dívida ou memória de cálculo. O que é isso? Ele funciona como um extrato da sua dívida. Exatamente, um extrato vai ter todo o histórico da sua dívida ali. Taxa de juros, qual o valor inicial, quanto você já pagou, quanto ainda falta pagar, quantos juros decorreram nesse período desde que você começou a atrasar a dívida. Todas essas informações vão estar lá. Então, você pedindo esse documento, que é direito seu, como cliente, como consumidora, ter acesso, beleza? Eles não podem negar isso para você, tá certo? Você pode sim, tá lá na resolução do Banco Central 4292, tá certo? Que é o órgão que rege os bancos, que diz o que eles podem e o que eles não podem fazer. Então é direito seu pedir esse documento. Aí você pediu esse documento, beleza. Aí você viu lá no documento que sua dívida hoje está em 15, mas que a sua dívida inicial era 5. Então, se fazem para você uma proposta de 10, é justo? Diz aí para mim se é justo. Sim ou não nos comentários. É justo você fazer um acordo e pagar 10? A dívida está em 15. Te ofereceram 10. Mas a dívida é 5. Entende por que a gente precisa ter a clareza dos números das nossas dívidas? Para a gente não cair nessa. Não cair numa cilada como essa. Que foi o que aconteceu comigo na segunda vez que eu fiquei endividada. Eu paguei mais que o dobro da minha dívida, porque eu não conhecia, eu não sabia disso, que eu podia ver quanto era a minha dívida. Eu não sabia nada disso que eu tô falando aqui para vocês. Então eu paguei mais que o dobro do que eu devia. Então você precisa ter essa clareza em relação aos números da sua dívida. Como resolver isso? Pois estou com esse problema. Aí a gente precisa entender qual é o seu tipo de dívida. É uma dívida de alto risco? É uma dívida essencial? É uma dívida de cheque especial? De cartão de crédito? É uma dívida de empréstimo? É consignado? Aí a gente precisa entender qual é o tipo de dívida para a gente entender que estratégias a gente pode usar para não cair nesse tipo de injustiça. Precisa saber qual é o tipo de dívida para a gente conseguir chegar a uma estratégia para negociar de forma justa, razoável e que caiba no seu bolso. Então, você precisa entender sobre a sua dívida. Quanto falta? Quanto você já pagou? O exemplo de uma aluna minha.
ela tem uma dívida de cheque especial. E aí, essa dívida, eu falei assim, há quanto tempo você já tem essa dívida? Aí ela disse assim, Lígia, eu nem sei há quanto tempo eu entro no cheque especial. Já faz muito tempo, já tem anos que eu faço isso. Ok, beleza. Vamos fazer o seguinte, pede lá o documento de evolução dessa dívida do ano passado, de 2022. Pega lá. E aí, na época, era até outubro, né? De janeiro a outubro. Pega lá. E aí, ela veio e me mandou. Eu analisei. E aí, ela já tinha, presta atenção, só de juros, em 10 meses, ela já tinha pagado só de juros mais de R$ 8.000. Só de juros. Então, se em 10 meses, e ela disse que já tem anos que ela entra no cheque especial, ela pagou mais de 8.000, é justo ela ter que pagar mais juros ainda sobre uma dívida como essa? É justo? Por exemplo, se a dívida dela está em 30 mil, é justo ela ter que pagar 30 mil se ela já pagou 8.000 só de juros em 10 meses? Então, a gente precisa analisar todos esses pontos, né, para a gente entender qual a meta que a gente vai colocar para pagar uma dívida e buscar essa meta para fazê-la acontecer, para você pagar sua dívida de forma justa, que caiba no seu bolso. E sem você se desesperar, sem você arrancar os cabelos, sem que você tenha que apertar o seu orçamento, parar de viver só para pagar dívida. E é essa clareza que eu quero trazer aqui para vocês. Eu quero que você tenha clareza do que você pode fazer para você pagar a sua dívida de forma justa, razoável, que caiba no seu bolso, sem que você tenha que parar de viver para pagar dívidas. Porque não é para isso que você está aqui nessa terra. Você veio para essa terra para viver uma vida abundante. Se você não está vivendo isso, tem alguma coisa muito errada aí. E aí eu vou trazer o último ponto aqui. Falei, deixa eu revisar aqui. Falei o quê? Que você precisa fazer uma relação das suas dívidas. É verdade? Falei que você precisa ali colocar uma ordem de prioridade, entender quais são as mais importantes, quais são as que tem mais risco para você de você perder algo, de você perder um bem. Falei que você precisa planejar o pagamento dessa dívida, estabelecer, organizar as finanças, estabelecer uma meta e buscar um acordo para essa dívida dentro da meta. E você precisa fazer o que? Poupar para quitar essa dívida. Que é o que eu estava falando, organizou quanto eu vou poupar para pagar essa dívida. Aí talvez você diga assim, Lídia, como que eu vou poupar, Lídia? Pelo amor de Deus, como que eu vou poupar? Lídia, R$ 200, eu consigo R$ 200, mas R$ 200 é pouco, Lídia. Como é que eu vou pagar uma dívida guardando só 200? Minha dívida hoje está mais de 20, mais de 30, está mais de 50 mil, está mais de 100 mil. Como é que eu vou com R$ 200 por mês conseguir pagar essa dívida? Aí, existem estratégias para quê? Para você aumentar sua renda. Se você quer acelerar, quitar as suas dívidas, você aumenta a sua renda ou faz uma renda extra. Precisa fazer o resto da sua vida uma renda extra? Não necessariamente. Mas se você quiser acelerar esse processo, você pode fazer uma renda extra. Ou às vezes só de você fazer uma faxina na sua vida financeira, naqueles itens que tem lá, que é desperdício, que é gasto desnecessário, você já vai fazer muito dinheiro sobrar aí. Então, quero dizer para você com isso que existe solução para tudo nessa vida. Existe solução para suas dívidas. Existe solução para o seu caso. Existe saída. Independente do tamanho da sua dívida hoje, tem solução. Independente de quanto você ganha hoje, existe saída. Acredite nisso, existe saída. Uma outra cliente minha, porque você diz assim, Lígia, minha dívida está em 100, minha dívida está em, sei lá, 50, minha dívida hoje é R$ 30 mil, Lígia. Como que eu vou resolver isso? Existem estratégias que você pode usar para pagar as suas dívidas com muito desconto. Com muito desconto. Eu tenho uma aluna que ela quitou uma das dívidas dela com o banco, com 90% de desconto. É uma das dívidas que ela tinha com o banco.
Era uma dívida de R$ 3.580, ela pagou por R$ 361. Então, existe solução para suas dívidas. Existe solução, tá certo? Independente do tamanho da sua dívida, tem saída. Com planejamento, com as estratégias certas para você negociar suas dívidas, seguindo um passo a passo, você consegue sim sair do caos das dívidas e ter dinheiro sobrando todo mês. Tem saída. Eu poderia aqui passar uma semana falando para você só dessas estratégias. Para cada caso, para cada tipo de dívida. Mas aqui meu tempo é curto, eu não consigo passar todas essas informações para você de uma vez. Numa live aqui que a gente faz de 1 hora, de 40 minutos. Mas existe saída. Beleza? Então eu trouxe aqui para você quatro pontos importantes para você entender qual dívida pagar primeiro. Então, primeiro você precisa levantar quais são as suas dívidas. Isso é passo fundamental, você ter clareza de quais são as suas dívidas. Você precisa classificá-las, entender quais são aquelas que te oferecem mais risco, fazer a lista de prioridades, quais são as mais importantes para você, tá certo? Você precisa depois fazer o quê? Planejar como você vai pagar essa dívida. Cada uma das suas dívidas, organizando as suas finanças, colocando uma meta para um acordo para pagar essa dívida. E você precisa poupar dinheiro para quitar essa dívida. Entende? Então, esses 4 pontos são fundamentais para você entender por qual dívida você vai começar a pagar. Cartão de crédito. Vamos lá, existem estratégias, mais de uma para o cartão de crédito. Tá certo? Então, vai depender, primeiro, como eu acabei de falar, vai depender qual o tamanho dessa dívida, né? Vai depender de quanto você tem disponível para você poupar mensalmente para você chegar e quitar essa dívida. Vai depender disso, vai depender de quanto hoje cabe dentro do seu orçamento para você pagar essa dívida, tá certo? Então, por exemplo, se você, Lídia, minha dívida de cartão de crédito hoje, ela tá em R$ 20.000. Um exemplo aqui, tá? Tá em R$ 20.000, Lídia. E aí, Lídia, eu consigo guardar por mês? Depois que eu organizei, eu consigo guardar R$ 500 por mês, beleza? Mas olha só, minha dívida tá em 20, mas eu sei que a minha dívida inicial, lá quando começou, né? Quando eu parei de pagar, ela estava em R$ 5.000. Beleza, R$ 5.000. Você pode estabelecer como meta pagar essa dívida por R$ 5.000, ok? Beleza, R$ 5.000, Lídia, eu consigo guardar R$ 500 por mês. Aí você vai dizer assim, agora, Lídia, eu teria que esperar 10 meses para juntar 5.000 para pagar essa dívida. E agora eu espero, ou eu posso, Lídia, pegar um empréstimo e quitar essa dívida agora com 10. Digamos que eu consiga quitar com 10. O que eu faço? Aí você que vai ter que pesar. A escolha da estratégia é sempre sua. Eu posso te trazer, tá certo? As estratégias que existem, ó. Tem essa, você pode de repente pegar um empréstimo que caiba dentro dos R$ 500 para pagar essa dívida à vista. Ou você pode guardar esses R$ 500 mensalmente. Só que aí, qual é a questão de você guardar mensalmente os R$ 500 e daqui a 10 meses quitar essa dívida? Qual é? Tem os contras, tem os prós e tem os contras. Você vai ficar com o nome sujo, aí você vai receber ligação de cobrança, e aí você vai ter que lidar com essas questões ao longo desse tempo. Então, não existe uma estratégia única que você pode usar para o seu caso. É preciso analisar, organizar as finanças. E agora, organizei, beleza, está sobrando 500, vou começar a poupar esses 500. E agora, que estratégia eu posso usar? Eu posso juntar esses 500, estabelecer a meta de 5 para pagar. E agora, só que eu vou ficar com o nome sujo e esperar até lá. Como é que eu faço? É mais fácil eu pegar um empréstimo que caiba dentro desses R$ 500 e pagar essa dívida por 10 hoje? Você que precisa analisar. Então, precisa entender o que cabe no seu orçamento, que não vai te apertar
né? Que você não vai parar de viver para ter que pagar essa dívida, tá certo? Já que cartão de crédito não é uma dívida de alto risco, que vai te fazer perder algum bem, que vai te fazer perder a sua casa, o seu carro, enfim, entende? Então, cada dívida, cada tipo de dívida, e de acordo com o orçamento familiar que você tem, aí você vai escolher qual a estratégia que é melhor você usar para o seu caso, aquela que vai ser mais confortável para você, aquela que você vai ficar tranquila, que você vai poder dormir, deitar sua cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque você sabe que essa estratégia é a que você escolheu e você vai conseguir levar e quitar essa dívida. A Vanessa está dizendo, estou com uma dívida na faculdade, terminei esse semestre, não posso pegar o certificado, porque estou devendo 8.000 sem juros. Dívida de faculdade é um pouquinho de carne de pescoço, tá? Aí a gente teria que sentar para ver isso aí, tá? Dívida de faculdade. Porque faculdade, educação em si, dívida de educação, não é uma dívida tão simples de você negociar. Não é uma dívida que você, por exemplo, no cartão de crédito, caso da Flávia, que você consegue esperar e lá na frente você fazer um acordo com um bom desconto. É diferente, tá? É diferente. Então, precisa analisar que proposta eles têm, precisa analisar dentro do seu orçamento que você dispõe para pagar essa dívida, para você conseguir fechar um acordo. Então, por isso que esses pontos que eu falei para vocês hoje são tão importantes, porque são a base para você conseguir negociar a sua dívida e pagar até o final. Porque não adianta você negociar agora de qualquer jeito, no desespero, e você pagar uma, pagar a segunda e depois você não conseguir pagar mais. É verdade ou não? Quantas vezes isso já aconteceu com você? Você começou, fez um acordo e viu que não conseguia pagar. Então, o que eu quero ensinar para você é ter essa clareza sobre as suas dívidas, sobre o seu orçamento, quanto sobra, quanto eu posso usar para pagar a dívida, para eu não cair nessa cilada de parar no meio do caminho e voltar para estacar zero. Mas é claro que existe todo um passo a passo dentro de cada estratégia dessa, para a gente conseguir negociar direitinho, do jeito certo, sem se enrolar, tá? Existe um passo a passo aí que eu ensino, inclusive dentro do método de dignidade financeira, para você fazer esse passo a passo sem escorregar, sem parar no meio do caminho, sem voltar para estaca zero. Quero agradecer demais, gente, você que esteve até aqui comigo nessa aula de hoje, De verdade, eu espero ter clareado para você aqui esses pontos, dívidas, por onde começar, o que eu preciso ver primeiro, o que eu preciso ver o que eu preciso ver, o que é prioridade, o que me oferece risco, beleza? Então, ter essa clareza é fundamental para você negociar suas dívidas do jeito certo e não se enrolar no meio do caminho. Beleza pura? Então, vou ficando por aqui. Tchau, gente! Valeu demais!